Olá, seja muito bem-vindo e hoje eu estou aqui para falar de um tema, vamos dizer assim, que mexe com a nossa zona de conforto. Obediência. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém soltando uma celebre frase como nossa, como meu filho é obediente, ou então nossa, o filho de fulano é tão obediente, que criança obediente. E eu queria te fazer um convite agora para que você reflita junto comigo. Se eu fosse perguntar para você quais seriam as habilidades socioemocionais que você gostaria que seu filho tivesse quando adulto, o que você me responderia? Bom, se você faz essa pergunta para mim, eu já tenho ela na ponta da língua. Eu ia responder que eu gostaria que a minha criança fosse um adulto autoconfiante, que ela soubesse dar limites, se posicionar, ter um pensamento crítico, saber diferenciar o que é importante para ela do outro, saber dizer não, dentre tantas outras habilidades socioemocionais que eu pudesse desenvolver na minha criança e naquelas que convivem comigo. E se a gente for parar para pensar na palavra obediência, a gente julga que ser obediente é aquela criança que obedece, aquela criança que segue as regras. E a obediência, ela vem de fato de um lugar assim, das regras, da obediência. Mas se eu for parar para pensar no que eu acabei de falar, se eu retroceder a fita, e a gente for falar das qualidades que eu gostaria que a minha criança desenvolvesse, as habilidades socioemocionais, bom, eu disse que eu gostaria muito que ele fosse um sujeito crítico e que ele distinguisse o que é importante para ele do que é importante para o outro. Ou seja, talvez eu não queira que minha criança seja tão obediente assim. A obediência, na verdade, ela vem, a sua origem, a origem da palavra obediência é latim, ela vem do latim. E o que quer dizer? Ob quer dizer atenção, vamos dizer assim. Aliás, ob quer dizer escuta e diência, que eles chamam de oidária, eu acho que, se eu não me engano, é assim, oidária, vem de atenção. Então, é uma escuta com atenção. A obediência, na verdade, ela vem de um lugar onde você escuta o outro com atenção. E a gente confunde muito a obediência com a submissão, com você se colocar, vamos dizer assim, em alguns momentos sobre as regras do outro. É claro que a gente vive em sociedade, a gente convive com muitas regras, onde a gente precisa entender qual é o nosso limite, qual é o limite do outro, o espaço do outro. Mas a obediência, quando você usa, vamos dizer, essa palavra para designar que o seu filho, a sua criança é obediente, simplesmente por ela fazer tudo o que você quer, talvez você não esteja permitindo que o seu filho, que a sua criança desenvolva aquilo que você mais quer, que é um senso crítico, que é alguém que saiba dar limites, que é alguém que saiba dizer não, que é alguém que confronte aquilo que ele não acredita ser verdade para ele e não obedecer a tudo e a todos a qualquer momento. Então é muito curioso quando a gente pensa na obediência e se a gente levar isso mesmo a fundo, a gente vai pensar que em muitos momentos a gente de fato quer que essa criança nos obedeça. Mas será que se a gente pensar que se eu crio uma conexão com ela, se eu desenvolvo uma conexão com ela, onde ela se sinta tocada por mim, vamos dizer assim, energeticamente, onde a gente cria, onde a gente constitui um vínculo, que é um vínculo saudável, um vínculo seguro, provavelmente ela vai me respeitar. E talvez o respeito, se a gente for pensar, ele seja muito mais significativo do que a própria obediência. Então, se eu tenho uma criança onde ela respeita os limites dela, onde ela respeita os meus limites, o ambiente onde ela está inserida, provavelmente eu vou ficar muito feliz do que essa criança ela desenvolva, por exemplo, a obediência. Então a gente precisa respeitar as regras, a gente precisa respeitar as outras pessoas, a gente precisa nos respeitar, respeitar os nossos limites, mas não a obediência por si só. Porque a obediência por si só, ela leva a gente para um lugar de submissão. E eu posso apostar que submissão é a coisa que você menos quer que o seu filho seja nessa vida. Até porque, provavelmente, muitas de nós lutamos contra esse lugar da submissão, porque é um lugar onde você precisa agradar o outro o tempo todo, onde você precisa sufocar as suas próprias regras para se submeter ao lugar da regra do outro. E não é bem assim.
Então, a obediência, a gente deve pensar, e é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje, é que ela é uma linha muito tênue entre a submissão e o respeito. E se de fato eu quero criar crianças que estejam capacitadas para se desenvolverem emocionalmente, serem adultos emocionalmente mais saudáveis, mais, vamos dizer assim, posicionados, onde eles façam decisões mais assertivas, favorecendo a eles mesmos claro, respeitando a convivência entre o outro, então eu preciso refletir muito se eu quero que meu filho ele seja obediente. Então reflita sobre isso. Você quer uma criança obediente ou uma criança respeitosa? Reflita. Eu acho que é importante a gente refletir sobre qual é o papel da obediência na nossa vida hoje. Super beijo para você.